E qual a importância de seguir o relógio biológico para a alimentação? É a crononutrição. Ela prioriza a melhor qualidade e a melhora na alimentação, que é baseada numa rotina alimentar. Preparamos uma matéria que vai explicar melhor esse conceito aí para você. Vamos acompanhar. A crononutrição é uma nova vertente de estudos que vem ganhando muita ascensão na ciência. Trata-se do estudo de como a nossa fisiologia, ou seja, o funcionamento do nosso metabolismo, responde à alimentação de acordo com o ciclo circadiano. Sobre como o nosso organismo realiza suas funções ao longo do dia, tendo o sol como referência. De acordo com esses estudos, durante o período noturno, a nossa metabolização é um pouco diferente em relação ao dia. Algumas mudanças na metabolização decorrem do sistema gastrointestinal ter seu funcionamento mais lento no período da noite e também pela resposta da glicemia do açúcar sanguíneo não ser a mesma. A glicose tende a aumentar mais no sangue nesse período, porém, isso não irá piorar o seu controle glicêmico. Vale lembrar que a crononutrição não tem a ver com mudanças radicais, como o desjejum completo durante a noite, por exemplo, mas em um cuidado maior com as refeições mais pesadas que consumimos à noite. Olha, a gente vai já explicar, detalhar melhor esse assunto para você. Olha, você sabia que o horário que nós ingerimos os alimentos interfere diretamente na nossa saúde? É a chamada crononutrição. É uma área do conhecimento que une nutrição e cronobiologia e estuda qual é o melhor horário para cada tipo de refeição. Se você também deseja ter mais qualidade de vida e uma alimentação balanceada, essa entrevista aí é para você. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o nutricionista, especialista nesse assunto, o doutor André Teles. Bom dia, doutor André, seja muito bem-vindo. Obrigada aí pela gentileza de atender nosso convite. Bom dia, eu que agradeço o convite, é sempre importante estar falando sobre nutrição, algo que envolve todo mundo, né? Especialmente quando o tema é um tema tão novo, que traz novidade e que pode contribuir com a saúde, com a qualidade de vida de quem está nos assistindo. Doutor André, a grande maioria das pessoas sabe que, por exemplo, comer muito à noite pode fazer mal, pode interferir no sono. É um conceito em termos já da crononutrição que a gente já tinha e nem tinha a noção exata disso, né? De fato é um consenso, a gente já até busca evitar, né? Mas de 2014 para cá, que é quando a crononutrição ganhou um pouco mais de corpo científico e os estudiosos vêm trabalhando mais essa temática, a gente está começando a conseguir documentar melhor os reais efeitos, não só no ganho de peso, mas especialmente nas doenças de um modo geral, doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e a própria obesidade. Então a gente está começando a entender que existem possivelmente, porque como ainda é muito novo esses estudos, a gente ainda não tem a certeza, mas possivelmente existem alguns horários melhores e alguns horários piores para determinados tipos de alimento que devem ser consumidos ou não. Isso, por exemplo, depende muito do horário, da rotina, do dia a dia de cada pessoa. Uma pessoa que acorda costumeiramente às 5h30 da manhã vai ter uma rotina diferente de quem acorda às 8, por exemplo? Perfeitamente, a gente chama isso de cronotipo. Cada indivíduo tem o seu cronotipo específico que influencia desde as questões horário que acorda mais disposto, menos disposto, horário que dorme. Tem pessoas que às 9h30 da noite já está dormindo. E tem mais noturno, né? Varar a madrugada. E além dessa questão do sono, está muito relacionado com os próprios hormônios. Então, a depender do cronotipo do indivíduo, ele vai ter a liberação hormonal diferenciada nos horários do dia, o que vai influenciar no tipo de alimentação ou no horário de que a alimentação deve ser feita. É uma coisa personalizada, né? Depende muito de cada indivíduo. Exatamente. Nós temos aí pouquíssimas pessoas estão nos extremos, então 85% da população ela vai ter um cronotipo semelhante, que é um cronotipo aí onde a pessoa nem é aquele indivíduo que acorda muito tarde, nem acorda muito cedo e também nem dorme muito tarde, nem dorme muito cedo. Então, a maior parcela da população está nessa faixa. E aí a gente tem os extremos, que são aquelas pessoas que realmente viram a madrugada ou que acordam muito cedo, que devem ser trabalhados.
por exemplo, quem trabalha à noite, é um vigilante noturno, ele tem que descansar durante o dia e à noite ele fica acordado. Então, o relógio biológico dele já funciona um pouquinho diferente, né? Exatamente. E a alimentação também tem que ser diferente. Ou pelo menos deveria acompanhar, né? Porque nem sempre é o que acontece por essa falta de ajuste. E é justamente por isso, esse tipo de profissional que trabalha na madrugada, ele tende a ter mais dificuldades em relação a controle de peso, a controle de diabetes, hipertensão e essas doenças cardiovasculares relacionadas. Pois bem, vamos lá, vamos seguir aqui pela maioria que tem uma rotina já pré-estabelecida, mais ou menos no mesmo horário. Muita gente acorda cedo para trabalho, para a escola, e alguns não gostam de tomar café ou não sentem fome nas primeiras horas da manhã. É uma refeição que ela pode ser pulada, a gente pode fazer só um lanche mais tarde ou almoço? Pensando pela crononutrição, a ideia é que já se tenha um café da manhã, não necessariamente imediatamente ao acordar, mas que já se faça uma primeira refeição, porque é nesse horário que o nosso corpo está mais apto a metabolizar, digerir e absorver os nutrientes vindos desse tipo de refeição. Inclusive, isso tende a fazer com que o seu controle glicêmico ao longo de todo o dia seja melhorado. É uma regra? Não. Então, se o indivíduo realmente não se sente bem ao tomar café da manhã, ele pode pular essa refeição, mas eu sempre oriento que fique muito atento. Porque o que é que acontece? Às vezes você pula o café da manhã, mas acaba compensando demais, tendo um exagero Come ali muito, né, no nas almoço. próximas refeições, no almoço ou no lanche da tarde. Mas o senhor recomendaria um copo de suco, um copo de água, um cafezinho preto? Tem que consumir qualquer coisa, o organismo acorda a partir daquele consumo, daquela ingestão de alimentos ou não, pode seguir sem nada? Se não houver essa supercompensação nas próximas refeições, eventualmente você pode seguir sem nada. Eu gosto de orientar bastante que, se você não tem tanta fome, mas quer fazer pelo menos uma primeira refeição já para acordar o metabolismo, por assim dizer, sempre dê preferência às proteínas magras. O nosso tradicional é o ovo. Queijos brancos também seriam boas opções, próprio iogurte, e fruta também é sempre muito bem-vindo e compõe aí uma refeição rápida, fácil de fazer, gostosa e super nutritiva. Algumas mães têm dificuldade com crianças, até às vezes as muito pequenas, elas não têm muito apetite pela manhã e mesmo assim tem que seguir para a escola. O horário do lanche de quem estuda pela manhã geralmente é umas 9 da manhã. Como é que a gente faz com criança para deixar essa criança sem comer até 9 da manhã? Aí é a tal da educação. A gente tem que começar desde cedo, meio que já inserindo os alimentos mais saudáveis, não deixando construir esse hábito. E mesmo que se construa esse hábito, muito cuidado com o lanche da escola. A gente sabe que a maioria das vezes esse lanche da escola não é tão nutritivo assim e isso pode acarretar problemas, né, no crescimento da criança. Então, a ideia é tentar trabalhar esse café da manhã desde cedo, inserindo, mas não fazendo dessa refeição um ambiente muito estressante para a criança. E se não conseguir, melhorar pelo menos a qualidade nutricional lá do lanche que a criança leva para a escola, para poder ofertar bons nutrientes. Pelo menos botar uma frutinha que a criança gosta, né? Preferência. Fruta é sempre bem-vinda. A gente tem perguntas dos telespectadores que têm dúvidas, muita curiosidade sobre esse assunto. Vamos acompanhar, doutor. Olha, bom dia, doutor. Quais os alimentos devemos evitar comer antes de dormir? Acordo 4h50 da manhã e vou dormir às 9h30. É a Tuane Lima de Carvalho. Acredito que esse horário da Tuane seja por conta do trabalho, né? Ela acorda muito cedo para trabalhar. E aí, como a gente estava falando sobre isso, né? Como é que deve ser a alimentação em relação à pergunta dela? Muito bem. Nesse horário aí, antes de dormir, o ideal é evitar frituras e alimentos mais pesados. Então, muita gente nesse horário está pedindo um fast food, está pedindo um delivery por aí. Muito cuidado com esse tipo de escolha. Então, a ideia é que, a depender da organização da Tuane, ela pode fazer o jantar dela, a refeição, mesmo que seja uma refeição um pouco maior, mas se não for tão carregado, especialmente de gorduras e frituras, não vai ser um problema. Ou se ela jantar mais cedo e quiser fazer apenas um lanchinho para não dormir com tanta fome, como eu disse, fruta é sempre muito bem-vindo. Leite, iogurte, queijo também são boas opções. Então, a ideia é bom senso no sentido de quantidade e de qualidade, né? No que está sendo escolhido para comer antes de dormir. E aí, reitero, gorduras e frituras de um modo geral nunca serão as melhores pedidas para esse horário.
Vamos lá, temos mais pergunta, Karine. Já a gente coloca mais perguntas, doutor. Muita gente tem uns horários de treinos bem diferenciados. Alguns treinam a hora que pode, né? Na hora do almoço, antes de ir para o trabalho pela manhã, muito tarde da noite. É recomendado comer alguma coisa, vai de estômago vazio e come depois. O que o senhor orienta para que a pessoa mantenha até mesmo a questão do peso, né? Perfeito, excelente pergunta. Uma das coisas que eu sempre falo em consultório e até nas minhas redes sociais mesmo é que o que você vai fazer ou o que você acabou de fazer determina bastante o quanto que você pode comer. Então, exercício físico, ele na vida de alguém é sempre, pelo menos deveria sempre ser uma prioridade. E nutricionalmente, a alimentação ela deve acompanhar isso. Então, independente do horário que você vai treinar, é sempre importante que você consiga exercer bem a sua atividade, a sua prática, ou seja, estar bem alimentado para conseguir treinar legal, para conseguir gerar intensidade, para conseguir ter um condicionamento físico interessante e, claro, a refeição pós-treino também é uma das mais importantes. E aí fica já uma dica que eu vejo que as pessoas erram muito. Muita gente treina tarde da noite e aí quando chega do exercício vai dormir sem comer nada. Isso é um erro, não é interessante, eu não recomendo. E aqui é interessante porque a gente meio que vai até um pouco de encontro com o estudo da crononutrição. Mas é como eu falo, o hábito que você faz, ele muitas vezes é até mais importante do que a sua genética está falando ali. Então, se você treina, mesmo treinando tarde da noite, recomendo que se tenha uma refeição pré-treino e principalmente uma refeição pós-treino. Uma refeição leve pós? Exatamente, aí esse é o ponto, a refeição leve. Também não vão cair lá no fast food. Uma panelada, né, doutor? Então, não dá certo, não. Uma refeição pós-treino condizente com hábitos saudáveis e condizente até com o próprio treino que você acabou de fazer, né? Fez um esforço ali na academia, então vamos fazer valer esse esforço e gerar o melhor tipo de resultado possível. A gente tem mais perguntas, vamos lá. Tenho sobrepeso, sou hipertenso, recentemente comi açaí à noite, quando acordei estava com a pressão alterada. Quem tem sobrepeso deve evitar o jantar, é o Dior Rocha. É meio complicado isso, né, doutor? Explique aí para o Dior como é que ele deve fazer. Na verdade, pela pergunta dele, como eu só tenho 3 frases de pergunta, é difícil eu dizer se... Fazer uma avaliação, né? Se foi realmente esse açaí que gerou esse pico hipertensivo. Provavelmente não, Dior. Provavelmente isso deve ser uma consequência, talvez, de outros erros acumulados aí, já, né, ao longo do dia. Exatamente. Mas, de um modo geral, mesmo o hipertenso, mesmo quem tem sobrepeso ou obesidade ou diabetes ou qualquer outro tipo de doença, isso não é indicativo para dizer, olha, você não deve jantar. A refeição noturna, ela deve acontecer. Inclusive, a própria crononutrição fala que não é para deixar de comer à noite. Não necessariamente você precisa fazer isso. Você precisa ter escolhas mais saudáveis. E as escolhas mais saudáveis passa por um rol enorme de possibilidades. Eu costumo dizer que vocês são o próprio termômetro. Então, dá para a gente ajustar a alimentação saudável mesmo à noite? Com arroz e feijão, com cuscuz, com tapioca, até com pãozinho, desde que esteja organizado em quantidade e principalmente em qualidade. O que está acompanhando esse cuscuz, o que está acompanhando esse arroz e feijão? Tem que ter um equilíbrio, né, doutor? Em qual quantidade eles estão sendo consumidos. Então, é por aí. Você não precisa deixar de jantar, você só precisa ter uma janta realmente mais leve, mais saudável e mais completa. A gente tem mais uma pergunta, vamos lá. Bom dia, me chamo Lindbergh Freitas, sou vigilante noturno e estou acima do peso. O que eu posso comer à noite para emagrecer? É o sonho de consumo de todo mundo, né, doutor? Essas perguntas sempre acontecem. E aí, o que é que eu falo, gente? É importante vocês entenderem que emagrecimento, a alimentação de um modo geral, ela é extremamente dependente do contexto. Então, o que está lhe engordando, assim como o que vai lhe emagrecer, não é necessariamente o jantar, ou o café da manhã, ou o almoço, é o conjunto de tudo. Então, certamente, se você está apresentando algum nível de sobrepeso ou de excesso de peso que seja, não é necessariamente só pelo jantar, é o contexto geral. Então, esse tipo de ajuste é o tipo de ajuste que a gente consegue fazer em consultório, por quê? Porque a ideia do nutricionista, de um profissional que vai lhe ajudar, é mapear todo o seu dia a dia, entender como está sendo todo esse padrão alimentar, porque uma refeição, ela naturalmente se encaixa com outra, e aí fazer esse ajuste.
Então, de um modo geral, a gente não tem como corrigir todo um problema a partir de uma refeição só. É realmente o hábito, é realmente o conjunto, o contexto. Então, é ficar atento para atentar para esse contexto, tentar melhorar ele. Seja a partir do exercício físico, seja a partir do maior consumo de frutas, seja a partir, para quem quer perder peso, reduzir moderadamente as quantidades. Então, certamente, quem está acima do peso sabe que em uma ou outra refeição está exagerando, sabe que está botando ali uma quantidade maior. Então, começa por aí, começa por treinar, começa por reduzir um pouco as quantidades, começa por diminuir essas frituras e esses deliveries. Já é um grande passo, já dá para perder os primeiros quilos aí, sem dúvida nenhuma. Eu conheço umas pessoas, doutor, que dizem assim, não sei porque que eu engordo, eu como tão pouco. Aí você vai acompanhar a refeição, é uma coisa assim, desse tamanho na hora do jantar, 10 horas da noite, come uma panelada, uma comida assim pesada, e realmente é bem complicado para o organismo, mas né? Eu queria até dizer que por vezes isso é verdade. Eu digo porque as pessoas tendem a acreditar que, olha, eu como pouco pensando na quantidade do alimento. Aí onde é que está o erro? Na escolha desse alimento. Valor calórico pode ser, né? Exatamente. Nós temos alimentos que em pequena quantidade de alimento você tem muita caloria. E nós temos alimentos que em grande quantidade de alimento você tem baixíssima caloria. Uma tigela de salada, né? Tem caloria quase nada. Então, geralmente essas pessoas, elas provavelmente estão escolhendo errado. Elas até estão comendo numa quantidade, eventualmente em gramas, né? Pequena, mas a quantidade de calorias devido ao tipo de alimento que ela está escolhendo realmente está muito alta, é o que está levando o ganho de peso aí. Olha aí, que bacana, viu? As dicas aí do Dr. André Teles, nutricionista, que é especialista em crononutrição, falou pra gente aqui de dicas bem interessantes em relação aos horários, para que você siga atentamente, não exagere, não pule refeições, porque o nosso organismo precisa, ao longo do dia, estar abastecido. É como um carro, né, doutor? Se ele não tiver combustível, ele não anda, vai enfraquecendo até parar. Tem que ter o combustível nosso de cada dia, que é a alimentação, e aí é que entra a escolha correta dos alimentos. E eu ainda vou um pouquinho mais longe. Além do combustível, você tem que ter um combustível de qualidade, coerente com o seu carro. Não dá problema nas peças, né, do carro. Não dá problema, exatamente. Obrigada, doutor. Muito obrigada pela gentileza aí de atender o nosso convite.